Alô, amigos do canal Vanguarda Espírita. Eu, quando em São Paulo, tive a oportunidade de trabalhar em uma casa espírita, Fraternidade Gina, onde conheci com muita propriedade, muito carinho, uma senhora palestrante desta casa, Dona Alzira, conhecida como Alzirinha, que me presenteou com um livro chamado Força Soberana, na psicografia de João Nunes Maia, pelo espírito Miramês. E vou fazer alguns comentários a respeito de alguns textos que nós temos aqui neste livro ao longo das nossas gravações no nosso canal. Hoje eu extraí um texto que diz muito daquilo que nós fazemos todos os dias, que é a utilização da nossa fala, não é? A nossa palavra, o nosso verbo, como queiram, mas nós temos muito o que aprender falando e escutando. O texto diz o seguinte: quando alguém te fala. Voltando a falar sobre a palavra, cabe-nos a oportunidade de comentar algo mais sobre ela. Na sua função benfeitora de ajudar as pessoas em conversações sadias, todos os dias ouvimos alguém nos falar, assim como falamos aos outros. Eis que surge a oportunidade de trabalharmos em uma das mais sublimes formas de caridade, aquela de saber ouvir e falar com grandeza da alma. E é uma realidade, é uma verdade isso que nós estamos falando. Todos os dias nós temos esta oportunidade. Quando nós falamos, alguém nos escuta. Quando alguém fala conosco, nós escutamos. E esta transmissão das palavras, estas conversas, elas possuem muito de quem está falando e de quem está ouvindo. Elas revelam muito de quem fala e de quem ouve. Através da palavra, nós podemos aprender muito, mas também podemos prejudicar muito. Podemos ser felizes através da palavra, mas também podemos ser infelizes quando nos precipitamos, quando falamos aquilo que não pensamos, quando, na verdade, o nosso pensamento nos trai através daquilo que estamos conversando com alguém. Portanto, saber falar e saber ouvir é de uma importância capital na nossa vida. A educação da fala é, pois, necessária a todas as criaturas. O verbo é força cujos limites desconhecemos. Por isso, o seu mau uso pode provocar distúrbios indescritíveis, primeiramente em nós, depois fora de nós, marcando na nossa consciência a nossa responsabilidade. Nós temos conversado em outros vídeos aqui no nosso canal da responsabilidade que nós temos em nossa existência com tudo o que acontece no nosso dia a dia. Primeiramente, tudo nos afeta, para depois afetar aos outros. Ou seja, todas as nossas atitudes, elas afetam em primeiro lugar a nós, porque, temos dito, nós somos os maiores interessados na nossa evolução. Mas é impressionante como esquecemos desse detalhe. De uma maneira muito particular,
utilizamos o dia a dia da nossa existência para nos preocuparmos com os outros. Nós utilizamos o dia a dia da nossa existência para nos preocuparmos com outras coisas, não é? Outras pessoas, outras situações, outros problemas. E esquecemos de pensar em nós, de como as nossas atitudes estão refletindo na nossa vida, no nosso dia a dia. Precisamos tomar cuidado para que isto tudo não se torne uma mecânica, não é? A mecânica de viver, ou seja, viver mecanicamente. Nós não podemos viver mecanicamente ou atingir outras pessoas com esta atitude, não é? Que se não tomarmos cuidado, ela vai nos esfriando, vai tirando de nós a espontaneidade, vai tirando de nós a simplicidade, não é? Tira de nós também aquele sabor da vida. Precisamos cuidar com todas essas situações para que nos tornemos sempre naturais. Ouvir, igualmente, cria em quem ouve certa predisposição para as realizações das intenções de quem fala. É preciso que tenhamos cuidado ao ouvir a fala alheia. A seleção deve ser feita com muito discernimento, cabendo a quem ouve o direito de guardar ou não a mensagem transmitida. Quando nós ouvimos alguém nos contar algo, ou discursar, ou palestrar, nós temos o direito, o discernimento, não é? De nós guardarmos aquilo ou não guardarmos. Por quê? Aquilo que nós guardarmos vai ficar na nossa bagagem espiritual. O que não guardarmos não ficará, será esquecido. A nossa memória, ela não guarda aquilo que não nos interessa. É bom que fiques sabendo que quem fala envia juntamente com os sons articulados o magnetismo que lhe é próprio, de acordo com os seus sentimentos espirituais. E se quem ouve tiver defesa contra forças negativas, ele se livrará destas tempestades inferiores. É muito interessante quando alguém está lhe contando algo ruim ou falando para você algo que não é bom sobre você. A carga magnética, quando nós falamos em magnetismo, nós falamos em carga elétrica, em fluxo elétrico que vem em nossa direção, trazendo na conversa, nós estamos falando aqui de conversa, cargas negativas, não é? Cargas elétricas negativas que nos atingem. E atingem muitas das situações, nos atingem muito, nos colocam, como se diz, para baixo, não é? Ficamos sem saber como reagir diante de acontecimentos que nos acontecem quando alguém nos agride com palavras. Então nós precisamos tomar cuidado com as nossas defesas. Se você, meu irmão, vai participar de uma conversa que sabe, já tem conhecimento, que existe a possibilidade de ser ofendido, de que nesta conversa algo bom não vai resultar positivamente, não é? Ou não vai ser proveitoso para você, tenha cuidado. Vá, participe da conversa, mas não envolva o seu pensamento em demasia com a situação que acontece. Se quiseres, ao ouvir alguém que não comunga com o amor, podes lhe transmitir, pelo silêncio do comportamento cristão, ideias sadias e sentimentos de poder, de harmonia, de honra, de respeito ao próximo, de caridade e de amor. Ou seja, a pessoa está lhe falando algo ruim, contando algo ruim a respeito de alguém.
e você está silenciosamente enviando para ela pensamentos bons, fazendo uma oração, não é? Não envolvendo naquele momento o seu eu com a situação que pode lhe trazer cargas negativas, vibrações negativas que vão lhe fazer mal. Passa para ela a educação que já conquistaste no decorrer dos teus esforços e que marcou o teu aprimoramento. Mostra a tua alegria com a paz de consciência por não falares mal de ninguém, por estares contente em desejar o bem ao próximo e por amar todas as criaturas sem distinção. Quando alguém tem uma atitude negativa em relação a você ou a outrem e você neutraliza esta pessoa com o seu pensamento, com o seu influxo magnético, o que vai acontecer é que você vai estar, na verdade, invertendo a situação. Você estará passando para esta pessoa um pensamento bom, não é? Uma educação espiritual para o bem, e isto vai fazer bem também para você e, obviamente, para a pessoa que muitas vezes está dentro de uma situação, de uma perturbação muito grande. Na hora em que isso estiver acontecendo, pede intuição para os teus protetores do que deves pensar a seu respeito, a respeito desta pessoa, o que deves vibrar para ela, para que ela capte o necessário para a modificação das suas atitudes. Exatamente isso que nós acabamos de falar. Quando alguém te fala, ele está envolvido por alguma força. Descobrirás quais são pelos assuntos ventilados. Alguém está falando algo para você? Se está falando bem, se ela está se posicionando bem na conversa, ela está impulsionada por uma força positiva, não é? Muitas vezes inspirada pelo próprio protetor dela para lhe falar alguma coisa. O contrário disso que nós estamos falando pode ser exatamente uma situação de que alguém, não é, espiritualmente esteja lhe dirigindo através dessa pessoa uma carga negativa, não é, para que você sinta-se mal ou transmitindo um recado negativo através daquele irmão que está ali lhe falando. A tua razão te dirá de onde vem o que ouves. Seja qual for a conversação, não percas a paciência, mas também não deixes de doar certo para que o errado se desfaça nas brumas do tempo. Muitas situações em que alguém está falando algo para nós que não nos cabe, não é? Que nós não gostamos, que nós entendemos como não sendo correto, temos a tendência de interromper a pessoa. Temos a tendência de tirar o olhar de quem está falando. Temos também a tendência de prestar atenção em algo que está alheio à conversa. Isto faz com que o interlocutor, aquele que precisa lhe dizer alguma coisa, seja ela qual for, se perturbe e não consiga terminar o assunto. E você, que deveria estar escutando, porque é um ato de caridade, escutar alguém, independente se for algo ruim ou se for algo bom, porque depois você pode modificar, como nós estamos aqui conversando, esta situação. Mas preste atenção. Às vezes, o recado interessa a você. É preciso que nós saibamos escutar. Se nada se perde, essas energias negativas inferiores são reaproveitadas pela natureza, em sequências diversas nas transmutações de valores que a própria ciência desconhece. A nossa ciência aqui da Terra desconhece. Aprende a ouvir.
para compreenderes o que você também fala. O espírito educado, encarnado ou desencarnado, sempre aproveita todo o tempo para ajudar na construção do bem em todas as suas linhas de ação benfeitora. Porque Deus é a força soberana, que a tudo governa e abençoa. Quando alguém te falar, fica atento para saberes ouvir. É muito importante que nós tenhamos no nosso dia a dia essas noções de saber falar, principalmente de ouvir, porque como a vida é um aprendizado constante, aprendemos a todo momento, todos os dias, e estamos aqui para aprender, não é? Estamos aqui para absorver conhecimento. Quanto mais nós desenvolvermos esta arte de falar e de ouvir, melhor estaremos em primeiro lugar conosco mesmo e também com aqueles que nos cercam. Querido amigo, irmão, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, divulgue, dê um joinha se você gostou e tenha certeza que estaremos, se Deus assim permitir, sempre juntos. Muito obrigado a todos.